nesta manhã. Glória a Deus. Pela misericórdia dele somos aqui. Eu louvo a Deus por tudo que tem operado em nossas vidas. Às vezes nós ansiamos por templos grandes, por multidões, e queremos ver milagres, maravilhas, mas Deus ministra a vida, nos meio dos louvores, nos seja cantado no coração e com os humildes. Amém? Amém. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler para a igreja a mensagem dessa manhã, encontra-se no Evangelho de João, capítulo número 15, Evangelho de João, capítulo número 15. O tempo que Deus ministrou no coração nesta manhã é permanecendo em Cristo. Glória a Deus. Permanecendo em Cristo. Capítulo número 15, verso número 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimarão. Se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Versículo 12 para ensinar. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. Amém. Essa é uma das alegorias mais conhecidas do Evangelho. É também intitulado como a videira e os ramos. O ensino desse texto aqui significa o nosso relacionamento. Fala sobre o nosso relacionamento com Cristo, a nossa permanência em Cristo e a total dependência dele. Jesus ele usa aqui a videira como símbolo, uma vez que as uvas eram na Palestina uma forma de sobrevivência, de subsistência do povo de Israel. E claro que Jesus ia usar algo que era similar ou do conhecimento de todos naquele lugar. Então Jesus usa aqui a videira como símbolo do seu povo Israel. Como também no Antigo Testamento você vai encontrar vários textos a respeito de Israel como a videira ou como a vinha, no caso do Salmo número 80, livro do profeta Isaías capítulo número 5, Jeremias também no capítulo 2, você vai ver Oséias também fala sobre isso. Então as imagens que Jesus usa aqui sobre a videira, ou a imagem que ele usa, e no Antigo Testamento as imagens sobre a videira, simbolizavam na verdade o fracasso de Israel como povo de Deus, em cumprir as expectativas que Deus
esperava dele, né? Que Deus exigia dele, ou seja, Deus esperou que eles dessem uvas e deram uvas bravas, ou seja, os seus frutos eram selvagens e, na verdade, sem valor para Deus. Então, a partir disso, Israel fracassa, Israel não cumpre aquilo que Deus esperava, as expectativas de Deus, e aí Jesus vem e se apresenta como a videira verdadeira, e ele cumpre aqui, na verdade, o chamado destino de Israel. Só que ele diz assim, que nós somos os ramos, ele é a videira e nós somos os ramos. Então, sendo os ramos, nós precisamos cumprir aquilo que é o propósito dele na nossa vida. E sendo ramo, nós temos responsabilidades importantes para cumprir diante do chamado do Senhor que ele nos fez. Amém? Então, qual é a primeira responsabilidade do cristão como ramo? A primeira responsabilidade, e é a principal responsabilidade, é a produção de fruto. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, e o ramo, nele dá fruto, e o que não dá fruto, ele lança fora, ele corta, lança fora. Então nós temos aqui a primeira responsabilidade, que é a produção de frutos. Jesus nos exorta, né, a produzir frutos, na verdade, e ele diz no verso 8 que os ramos produzem muito fruto, aleluia, e ao deixar esse fruto, né, permanecer nele, e também ele nos adverte aqui, que os ramos sejam frutíferos, porque os ramos infrutíferos serão arrancados, serão lançados no fogo, amém? Então, que fruto que se espera do cristão, ou como ramo produza fruto, que fruto se espera? Primeira coisa, primazia, justiça, era o que Deus esperava do povo de Israel. No capítulo número 5 do profeta Isaías, ele vai falar sobre aquilo que o Senhor esperava, que era a primazia. Deus vai buscar o que ele precisa e não encontra uvas bravas. E aí Deus esperava a justiça dele, e eles produzem injustiça. Então, a primeira coisa que nós devemos produzir é justiça, é primazia para o Senhor, e essa era a qualidade da uva que o Senhor esperava, que a sua vinha produzisse, no caso de Israel. Então, o que nós precisamos produzir, conforme a Bíblia Sagrada, você vai ver lá os textos do Novo Testamento, Paulo fala aos Romanos, fala aos Efésios, fala aos Gálatas. Então, o cristão precisa produzir fruto, e o fruto que nós produzimos aqui é o fruto, claro, das boas obras. Isso está incluído também compartilhar a necessidade com o próximo, ou repartir com o próximo aquilo que nós temos. Isto é, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E uma das coisas principais da produção de fruto é ganhar almas. Ganhar almas, esse é o nosso principal objetivo. Livro de Provérbios, capítulo 11, no verso de número 30, diz que aquele que ganha almas é sábio. Que ganha almas é sábio. Então esse é o chamado do Senhor para nós, e para permanecer nele, produzir o fruto. Então, qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido na nossa vida, amém? Então, e esse fruto deve ser em grande quantidade e continuamente, para que o nosso fruto permaneça, diz o Senhor. Então, como que nós podemos produzir fruto? Permanecendo nele. E qual é a consequência dessa produção de fruto? Jesus encontrou a nação de Israel como uma figueira florida, cheia de folhas, né? Bem florida, mas não tinha fruto nenhum. Jesus passa diante de uma figueira, amaldiçoa aquela figueira, ela se torna infrutífera. Jesus olha para Israel da mesma forma. Então ele diz assim: se nós, como ramos na videira, não produzimos frutos, o que nos resta? A não ser ser lançado fora. Então a consequência disso é que ele amaldiçoou Israel por não produzir fruto, né? Amaldiçoou a figueira como símbolo e não permaneceu mais, porque não tinha fruto para ele. Ele foi buscar frutos e não tinha, porque
permanecer nele é produzir frutos. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem ele não conseguimos fazer nada. E o que ele espera de nós? Frutos. Espera de nós produção. E aí nós olhamos para essa passagem, e essa passagem ela vai refutar aqui a questão da impossibilidade da apostasia, porque ele diz assim, olha, no verso número 2: todo ramo em mim produz fruto, e o que não produz fruto, ele é arrancado, cortado e lançado fora, e se queima. Então a questão aqui é clara. Então, o ramo que não produz fruto, que não permanece na videira, será cortado, será destruído. Mas por outro lado, ele diz assim, aquele ramo que sofre para dar o fruto, primeira coisa, o resultado disso, a consequência disso é glorificar ao seu Pai. Isso seja glorificado, o nome do Pai, porque nós produzimos frutos para Ele. Segunda coisa, nós glorificamos ao Senhor, e isso prova que nós somos discípulos de Jesus. Isso vocês que são meus discípulos, isso é causa da produção de fruto. A questão, a consequência da produção de fruto, nós glorificamos a Deus, nós somos seus discípulos, nós levamos, claro, uma vida de vitória, porque diz assim, tudo que pedir será dado. E ainda diz assim, para que a nossa alegria seja completa, eu tenho que produzir fruto para Ele, eu tenho que permanecer nele. Isso é o resultado da consequência de produzir fruto. E ele diz assim, e todos os que cumprem esse mandamento, cumprem o mandado de Deus, produz fruto, e o verdadeiro propósito pelo qual Ele nos escolheu é produzir frutos, ser o verdadeiro discípulo, guardar o seu nome e glorificar ao Pai. E aí ele diz, no verso número 16, tudo o que pedir no nome, receberemos. Como que nós podemos então produzir esse fruto? Dois elementos aqui permitem a máxima produção de frutos. Primeira coisa, ele diz assim, todo ramo que permanecer em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Para que as uvas cresçam, irmãos, ou que elas cresçam mais, o Senhor, Ele poda os ramos, Ele limpa os ramos, removendo aí os rebentos inúteis, os galhos secos, para que possa produzir tudo, porque tudo que pode desviar a nossa fé, ou as nossas forças para produzir fruto para o Senhor, Ele vai remover. E a poda é dolorosa, é sofrida, mas vai produzir o efeito na nossa vida. A poda é dolorosa, é sofrida, mas vai produzir fruto na nossa vida. Vai produzir, na verdade, uma consequência na nossa vida, ou seja, a produção vital na nossa vida, ou seja, Ele vai nos dar força, porque muitas vezes tudo que nós vivemos no dia a dia suga nossas forças, tira aquilo que é mais precioso em nós, a nossa permanência em Cristo, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele. Então, para que Ele possa nos limpar, podar o ramo, para que produza fruto, vai sofrer um pouquinho, vai doer um pouquinho, e às vezes a luta vem e a gente pergunta por quê. Ao invés de dizer, Senhor, para que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor tem poder para fazer tudo, tudo está no controle dele. Está tudo no controle dele. Então o que é necessário? Às vezes, irmãos, as pessoas não entendem o agir de Deus, os sinais de Deus. Para Deus tratar no coração de alguém, às vezes Deus precisa permitir que a pessoa passe por um sofrimento, passe por uma luta, passe por uma perda de até mesmo um membro do corpo, para que Ele possa salvar e que a pessoa permaneça nele e entenda o propósito dele. Então, se Deus Ele está tratando a cada um de nós para que produzamos tudo, então essa é a nossa maior responsabilidade. Produzir tudo, irmão, porque a Bíblia diz que sem essa ligação, sem estar na videira, sem estar unido a Ele, outra exigência que Ele faz é que nós produzamos frutos e permanecemos na videira. Então, para permanecer na videira, sem a ligação vital com a videira, nós não vamos conseguir produzir fruto nenhum.
nos leva à segunda responsabilidade. A primeira é produzir fruto. A segunda é a permanência em Cristo. Ele diz que se não permanecer nele, não pode produzir fruto. Então, permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, para produzir fruto, precisamos manter uma ligação ininterrupta com Cristo, um relacionamento de verdade com o Senhor, um relacionamento não só ativo, mas constante com o Senhor. Para permanecer nele, como é que a gente pode permanecer nele? Ele diz assim: os ramos que permanecem em Cristo, claro, vão dar muito fruto, mas aqueles que não permanecem são colhidos e lançados fora. E a verdade é que sem mim nada podeis fazer. Separado de Jesus, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada para melhorar a minha alma. Eu não posso fazer nada para melhorar a minha conduta, a minha relação com Deus. Eu não posso fazer nada. Eu posso abandonar os vícios, eu posso abandonar algumas coisas, o linguajar errado, eu posso abandonar algumas coisas, mas isso não me torna perfeito, porque sem Cristo eu não posso fazer nada. Isso é o desejo de Deus, nós não temos, no nosso comportamento, deixamos muitas coisas, mas eu preciso estar ligado a Ele, permanecer nele. Sem mim nada podeis fazer, separado dele nós não podemos fazer nada. Amém? Então muitas pessoas nos tentam, andar só, tentam agir com seu pensamento, tem imunidade, acha que eu creio em Cristo, eu sigo a Cristo, então eu estou bem, e aí a pessoa, ela acha que ela sozinha ela pode fazer alguma coisa, e aí ela não discerne, aleluia, o que Deus exige de nós para produzir frutos sem se apoiar nele. Não existe, não tem como eu produzir frutos se eu não me apoiar no Senhor, porque só Ele é capaz de fazer com que você produzamos fruto. Para cumprir a justiça e a verdade dele, Ele espera que eu e você permanecemos nele. E como nós podemos permanecer? Jesus disse assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Como que eu posso permanecer em Cristo e Ele permanecer em mim? Através das suas palavras, ou através da sua palavra. Se a palavra dele estiver em mim, eu vou permanecer nele, ele vai permanecer em mim, diz o texto. Então algumas pessoas, irmãos, elas tentam divorciar Cristo das suas palavras. Cristo e a sua palavra, ou as suas palavras que ele pregou, não pode ser dissociado, não pode ser separado. Cristo e a palavra é uma única coisa. O que ele ensinou, nada fora do caráter dele, do que ele é. E a Bíblia diz que nós precisamos ser a imagem dele, ser semelhante a ele, ser igual a ele. Aleluia! Como é que eu posso ser igual a ele se a palavra dele não está em mim? Como é que eu posso fazer o que ele quer se a palavra dele não está em mim? Então eu não posso separar Cristo, divorciar dele da sua palavra, de maneira nenhuma. Então, para que eu possa produzir fruto, eu preciso permanecer nele através da sua palavra. Porque sem a palavra dele, irmãos, muitos dependem de sentimento, de emoções, muitos dependem dessas coisas, mas aquele que está nele depende dele, permanece nele. Amém? Então precisa verdadeiramente permanecer nele através da sua palavra. Não é através de experiência, não é através de emoções, de sentimento no culto, não. Nós queremos milagres, sim ou não? Queremos milagre, queremos ver a manifestação do Senhor, queremos ter cura dentro da igreja, queremos ver a manifestação dos dons espirituais, mas isso não pode ser somente através de experiência, porque se nós não tivermos nele a palavra de Deus, nós não vamos ver milagre, não vamos ver cura, não vamos ver manifestação dele na igreja. A palavra dele tem que estar
permanecer em vós, perdereis tudo. E que aí nós vamos dar muito fruto que permaneça. Amém? Então, nós dependemos dele. Nós não dependemos de sentimento, de emoções, de experiência. Mas Jesus mora em nós somente através da sua palavra. E até o ponto em que a sua palavra, seus ensinos estão em nós, permanecem em nós. Nós precisamos lembrar, irmãos, que ele disse a sua palavra. E a palavra dele é a vida. Pedro, chegou um momento na vida dos discípulos, Jesus estava pregando e multidões seguindo ele. Lá no capítulo 6 de João, no verso 63, em diante, Jesus vai dizer: muitos abandonaram ele. E ele diz: e vocês também não querem não? Pedro vira para ele e diz: para onde iremos nós? Se só não tem palavras de vida eterna. A palavra dele é vida, já foi dito aqui. A palavra dele permanece, a palavra dele é vida. Glória a Deus, glória a Então, Deus. se a palavra dele, nós não temos vida, não temos nada, não temos como produzir nada. Podemos até ter o conhecimento teológico, podemos até ter a experiência no mover de Deus, mas se na palavra dele não tiver em nós, nós não temos nada. Glória a Deus. Seremos vazios. Então ele diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, terão muitos frutos. Amém? Jesus, ele diz que a sua palavra precisa estar em nós. E aí vem a segunda coisa: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, eu guardar a palavra dele me faz cristão, um ramo frutífero? Sim. Mas eu preciso guardar também os seus mandamentos. E os mandamentos dele são para nós. Então, qual é o mandamento do Senhor? Jesus disse assim: ó, se guardarem os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. A coisa especial sobre a obediência, o obedecer que Cristo fala, que ele manda, é um padrão estabelecido por ele mesmo. Guardar os mandamentos é o padrão que ele estabeleceu pelo seu próprio exemplo. A Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai em tudo, foi obediente ao Pai, ele sempre agradou ao Pai, não a ele mesmo, ele sempre fez a vontade do Pai, não a sua própria vontade, ele agiu pela iniciativa do Pai e não pela sua própria iniciativa, ele fez tudo porque o Deus mandou, assim ele seguiu a programação do Pai, ele agiu com a vontade do Pai, não a sua própria vontade. E se nós obedecemos a ele, temos que obedecer como ele obedeceu, guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos são o que nos faz permanecer nele. Guardar o mandamento dele. Glória a Deus. Outro dia eu disse, acho que no culto lá na casa da Tereza, a gente diz assim para qualquer pessoa: Jesus te ama. E a pessoa está no erro, está no pecado, está no adultério, está na mentira, está no erro, que aliás Jesus te ama. Será que ele ama verdadeiramente aquele que está no erro? Ele diz que ama os que amam e os que guardam a sua palavra. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra, e eu os amarei, e serão amados de meu Pai. Glória a Deus. No livro de Provérbios, eu amo aos que me buscam, e os que me buscam me acharão. Glória a Deus. Então, como eu posso dizer para alguém: Jesus te ama? Porque ele não mandou sair pregando ou evangelizando dessa forma. Ele disse: ide, pregai o arrependimento. Ele mesmo pregou. Então, se eu guardo os mandamentos dele, eu permaneço no seu amor. Se eu guardo os mandamentos, sigo como ele seguiu a vontade do Pai, então eu me submeto completamente a ele. Eu me submeto completamente ao Senhor. E se submeter a ele, irmãos, é abandonar muita coisa na vida. Jesus, ele fez a vontade do Pai. Então, se eu me submeto à vontade do Pai, eu obedeço e guardo o seu mandamento, eu sacrifico os meus próprios modos,
os meus próprios ideais, as minhas próprias vontades, e eu faço aquilo que Deus exige de mim. Então, se eu quiser permanecer nele e ele permanecer em mim, eu tenho que guardar os seus mandamentos, eu tenho que obedecer. E qual é a consequência disso? Se guardarmos o mandamento de Jesus, então ele permanece em nós e nós permanecemos no seu amor. Ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu guardo, ou tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Glória a Deus. Agora, se eu não guardo o mandamento do Senhor, se eu infringo os mandamentos do Senhor, se eu quebro a vontade de Deus através da sua palavra, como eu posso permanecer no seu amor? A consequência disso é que eu preciso permanecer no seu amor. Amém? Seguir a Cristo, muitas vezes nós achamos que é da nossa forma, da nossa próprio entendimento. Não é. Então eu tenho que sacrificar algumas coisas para que eu possa ter intimidade com Ele, e essa é a consequência da nossa permanência no amor de Cristo. Então eu tenho intimidade com Ele, como Ele tem intimidade com o Pai. Eu gosto das mesmas afirmações que Ele disse: eu e o Pai permanecemos iguais. Ele é o Pai junto conosco. Então nós estamos permanecendo, e eu desfruto dessa intimidade com Ele. Outra bênção ligada à consequência de guardar o mandamento do Senhor é que eu permaneço em plena alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Então a alegria é plena na nossa vida, para que a minha alegria seja completa e a alegria de vocês seja completa. Então, se eu permaneço nele, a minha alegria é completa. Então nada me frustra, nada faz com que eu fique aborrecido, porque a alegria minha não depende das circunstâncias do dia a dia, das coisas que eu vivo, não. A alegria vem de dentro, está em nós. Glória a Deus. E Paulo diz, mesmo todo preso, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí a gente vive sofrendo, por quê? Porque nós não temos a alegria que é de Cristo. E se nós não permanecermos nele, não temos essa alegria. Deus seja louvado. Permanecer no seu amor e permanecer nele. E aí a Bíblia diz ainda: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a alegria, seja completa. Jesus conheceu a alegria de agradar ao Pai, fez de tudo para agradar ao Pai. E Ele sabe, irmãos, que a nossa dependência, a nossa alegria depende da obediência ao Pai. Amém? O problema é que muitas pessoas pensam que os mandamentos do Senhor são restritivos, né? Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, cumpra isso, e não é. A gente se apega a regras, a norma dentro da igreja, e acha que isso é o mandamento do Senhor. Os mandamentos dele não são isso. O próprio João diz na sua carta: os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, se eu sirvo a Ele, irmão, eu obedeço a Ele de todo o coração. Isso não me torna uma pessoa super crente, um santo, não. Porque obedecer a Ele é vontade de coração, é sem exigência para nós. Jesus não exige que você não pode fazer. Ele não vai exigir de você algo sobrenatural que você não possa fazer. Ele vai exigir aquilo que você pode cumprir. E aí a bênção final, a consequência de permanecer em Cristo é que Ele nos trata não como escravos, não como servos, mas como amigos. Glória a Deus. Como amigos. Glória a Deus. E aí ele diz assim: ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Senhor, irmão, não daria comando para alguém simplesmente porque você é escravo, Ele manda você, não. Pelo contrário, Ele te trata como amigo, porque Ele é o Senhor amoroso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. E Ele quer compartilhar Deus seja louvado. o que Ele tem de melhor para nós. Glória a Deus. Jesus, Ele
Ele diz para o discípulo assim: vós sois meus amigos. E ele diz ainda no verso número 12: novo mandamento vos dou. Um mandamento vos dou. O meu mandamento é esse. Ele diz assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o desejo do Senhor. Dar fruto. Como é que eu posso dar fruto para o Senhor se eu não amo aqueles que me amam? Se não amar uns aos outros, ou se eu amo com indiferença, ou se eu amo de forma seletiva. Amai uns aos outros como eu vos amei. Deus amou todos igualmente, independente do caráter, independente da personagem da pessoa, independente da forma como era. Pedro era um dos mais explosivos. Pedro era o mais afoito. Jesus não desistiu de Pedro nem quando ele falhou. Foi o primeiro. Jesus disse: fala para Pedro, então eu vou estar lá esperando. Pedro falhou. Pedro fez o que não devia fazer, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus amava Pedro muito mais do que nós amamos hoje. Até a própria família, nós aborrecemos a família, negamos o amor ao próprio irmão. Então o pastor precisa amar as ovelhas, precisa amar todas as ovelhas e ter o desejo de buscar a ovelha por ovelha perdida. Glória a Ele. Glória a Deus. Então eu, como ovelha do Senhor, preciso amar aqueles que estão também dependendo do meu amor. Então como que eu posso amar as ovelhas? Outro dia eu disse assim, até postei lá no devocional nosso. Uma pessoa disse assim: eu não tolero fulano porque ele caiu em pecado. Eu não tolero fulano porque ele caiu em pecado. Aí o outro que escutava disse assim: então rasgue todos os salmos de Davi, as duas cartas de Pedro, os 5 livros de Moisés, lance fora da sua mente. Deus não descarta as pessoas, Deus não desiste de ninguém, Deus está disposto a buscar e perdoar, e nós estamos fazendo o mesmo, amar uns aos outros. Se eu quiser fazer a vontade dele, eis que ele espera de nós, eu preciso imitar a Cristo. Amém? Amém. O mandamento dele é: novo mandamento que eu vos dou. O meu mandamento é esse, e o mandamento dele é padrão de amor. Este é o maior amor, de alguém dar a vida pelo seu amigo. Glória a Deus. Alguém dar a vida pelo outro. João ele não fala aqui a respeito, né, das consequências do amor de Cristo. Ele não fala aqui a respeito das consequências desse amor aqui, no capítulo 15. Mas ele vai escrever na primeira carta. Na sua carta, na primeira carta, ele vai escrever sobre as consequências desse amor e qual é a vontade de Deus para nós. Então, ele diz assim: que amar os irmãos é a matéria de luz e trevas. Na primeira carta de João, no capítulo número 2, versículo número 10, 9, 10, ele diz assim: se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Se eu digo que amo a Cristo, mas eu aborreço meu irmão, então eu estou em trevas. Essa é a consequência do amor. Desse amor que a gente está falando aqui. Do amor que faz com que eu ame independente, indiferentemente de quem quer que seja. Amar o próximo. Então essa é a consequência do amor. Jesus já agiu por amor, Jesus amou e nos ensina que essa é a consequência do seu amor. Amém? Então, amar a Deus, amar a Cristo e amar aquele que lhe ama. Amém? Então, sem esse amor, irmão, nós não podemos amar a Deus. Sem amor ao próximo, nós não podemos amar. E sem o amor de Cristo, nós não podemos amar o outro. Né? Nós não podemos amar. Então, as consequências desse amor, ela tem alguns aspectos do Senhor. Qual é? Primeiro, ele se estende
O convite dele, irmãos, é para todos, inclui a todos, não só de forma. Eu não gosto de pessoa, eu não vou convidar. Eu vou convidar a todos. Ele convida a todos, então o amor dele abrange a todos. Quando nós buscamos imitar, precisamos amar a todos os irmãos. Segunda coisa, ele sacrifica o que era de mais importante. Ele sacrificou a sua glória, a sua vontade, para cumprir a vontade do Pai. Então nenhum dom poderia ter sido maior, porque ele deixou tudo, deixou a sua glória, o seu conforto, a sua necessidade, os seus direitos, para buscar a todos os perdidos. Então nós precisamos imitar, amém? Então nós devemos imitar a Cristo, precisamos deixar o nosso conforto, a nossa necessidade, o nosso direito, se nós queremos mostrar esse amor. Terceira coisa, ele buscava os melhores interesses daqueles que ele amava. Ele amava e buscava o melhor interesse. Deus nos amou e deu seu Filho para que merecesse ter a vida eterna. O interesse dele para nós é o melhor, a vida eterna. O verdadeiro amor não é frouxa indulgência, mas uma vontade de tomar decisões duras para o bem espiritual, para o bem-estar espiritual dos outros. Então você amar não é ser indulgente, não é uma falsa indulgência, é você ser frouxo, aceitar ou não falar a verdade. Mas mesmo falando a verdade, você tem que falar a verdade com amor. Amém? Quarta coisa para encerrar, Jesus amou os seus discípulos consistentemente até o fim. Glória a Deus. Amar um ao outro não seria tão difícil se pudesse ser uma coisa ocasional, mas de fato temos que nunca parar de amar nossos irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Cristo é a videira, nós somos os ramos, Glória a Deus. temos cumprido o propósito deles, temos frutificado, Nos ajuda. estamos frutificando. Cauã, na semana passada, ele perguntou aqui, fiz uma pergunta: será que nós estamos conseguindo ganhar alguém, fazer discípulo para Cristo? Nós estamos só no começo, estamos novos ainda na fé, o ministério é pequeno ainda, tem pouco tempo, mas eu creio. Como será a igreja daqui a 5 anos? Amém. Eu já vejo lá o agir de Deus. Eu creio. Agora, será que a igreja vai estar assim daqui a 5 anos, se continuar fazendo o que eu faço? Se eu continuar fazendo aquilo que eu faço aqui, será que a igreja vai estar aqui a 5 anos da mesma forma? Ou será que ela vai estar grande, crescida, cheia, uma multidão, expandir o reino para a Vila Maria, lá para Hermelino Matarazzo, para Itaquera? Amém? A permanência em Cristo é fundamental na nossa vida para produzirmos frutos. Amém? Hoje foi uma palavra de orientação. Glória a Deus. Esse mês, o nosso mês de fevereiro, é o mês da mordomia cristã. Eu ia trazer uma palestra aqui, mas não deu. A mordomia cristã. Tempo, talento e dinheiro. Como administrar para o Senhor. E isso aqui é uma das formas de nós administrarmos tudo. Devemos tempos preciosos, ocupados com outras coisas, mas não nos preocupamos com aquilo que Deus nos chamou. A vontade de Deus é que eu e você produza fruto, e fruto em abundância, que o nosso fruto permaneça para a glória de Deus. Amém? Por isso, a glória de Deus para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Se coloque em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Que Deus venha tratá-lo em cada coração, em nome de Jesus.